Glória a Deus, depois eu corto. Eita! Vai, Senhor, igreja. Deus, nosso Pai, que te agradecemos, Senhor, pela noite desse dia, pela oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, pela oportunidade, Senhor Deus, de estar nessa noite diante da tua presença. Abre nosso entendimento, Senhor, faça-nos compreender a tua santa palavra, faça-nos, Senhor, entender e aprender os teus preceitos, em nome de Jesus, Senhor. Manifesta e materializa o teu poder e a tua presença para a honra e glória do teu nome, Senhor. É o milagre, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós paramos aí no 17, né? No 18. Foi isso? Lembro que ensinamos 17. Eu também ler alguma coisa acerca do 18, que é quando Davi, ele agora está vivendo o auge, né? Da sua, do seu reinado. Né? Ele começa agora a desfrutar das bênçãos de Deus, ele começa agora literalmente viver as promessas, ele começa aqui a ganhar grandes batalhas, batalhas improváveis até, eu diria, né? A gente vai ver aqui no capítulo 18, versículo 5, vai comigo? 5 e 6, alguém lê em alto, em bom tom, por favor? 1 de Crônicas, capítulo 18, versículo 5 e 6. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zoba. Porém Davi feriu os sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram com os servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Oxi, como é que é? Os sírios agora eram servos de Judá, é isso mesmo? Os sírios, nós estamos falando dos mesmos sírios? Sim. Os caras que é bárbaro, lembra aqueles caras que é bárbaro? A maior potência, nós estamos falando do que era reconhecido a maior potência da época, lembra? O maior adversário de Judá e Israel era a Síria, não tinha um adversário à altura. E agora os sírios estão por servos no reinado de Davi. E a Bíblia diz mais, eles traziam presentes. Mas o versículo termina dizendo: o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Quem sabe aí nasceu o Salmo 91. Aquele que habita a sombra do Onipotente. Nenhum mal se acelerar, nem praga alguma chegará para ter. Davi começa a vivenciar. Quem sabe o Salmo 37? Qual que é? Aquele que ele fala assim, ó, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Por que no vale da sombra da morte? Você acha que ele... Davi passeava no meio dos sírios. É a mesma coisa você pegar um carcereiro policial e soltar no pátio dia de visita. É a mesma coisa. É a mesma coisa que o presidente da cadeia, o presidente da cadeia, descer no pátio da penitenciária no horário de sol. Tem tudo para dar bom, né? Tem tudo para. É isso que Davi está pensando, meu irmão. Os sírios estão por escravos, estão por servos. E Davi agora caminha entre eles no meio do povo. Sem tecnologia, sem drone, sem atirador de elite. De gente veio por aí, nessa o Trump foi fazer um discurso e toma de uma bala no meio da orelha para ficar esperto. O outro com uma faca no tempo para frente. Ah, foi armado, não foi, não sendo armado, não sendo ninguém quer tomar uma facada. Sim ou não? Com toda a tecnologia que nós temos hoje, segurança, drone, filmagem, atirador de elite, estrategista, né? E tudo ali para poder
intervir numa situação, e mesmo assim, acontece. Aí vamos voltar agora na época de Davi, que não tem toda essa tecnologia, não tem todo esse preparo, não tem toda essa... Mas Davi está seguro. Por que Davi está seguro? Porque a segurança dele é o Senhor. Os salmos deixam bem claro isso para nós. Que a segurança dele até esse momento aqui é o próprio Deus. O próprio Deus é seguro. Ao ponto de o inimigo olhar para Davi e dizer, eu tenho que agradar. Diferente de Saul é comigo. Eu comecei a estudar, um tempo atrás eu comecei a estudar acerca de psicologia para entender a ação de algumas pessoas na Bíblia e de algumas pessoas no nosso meio social, entender alguns comportamentos. E a gente olha para Saul e a gente vê Saul um perfil meio que narcisista. Se você me aplaude quando eu passo, você é meu amigo. Se você me ovaciona, eu te abraço, você é bacana. Se você diz que eu sou bom, se você diz que tudo que eu faço está bem, que as coisas estão acontecendo porque eu estou no comando, parabéns para você. Se você tem alguma crítica a fazer acerca do meu governo, eu vou matar os seus bois, vou matar os seus gatos, vou acabar com a sua vida. Se você vai comigo para a guerra, se precisar, você conta comigo. Se você não foi comigo para a guerra, eu mesmo vou mandar matar toda a sua família. O perfil de uma pessoa narcisista, uma pessoa que sente tudo nela. E a gente vê Saul com esse perfil, mas Davi, você não vê Davi ameaçando ninguém. As pessoas amam Davi porque Davi é Davi. Davi não pede aplauso, Davi não se preocupa com o que as pessoas vão dizer, ele sendo rei andando no meio do povo. A esposa dele se incomoda, né? Você vê Mical na janela e fala, não, mas você é o rei, estava parecendo um vadinho no meio do povo, nem parecia um rei, andando entre os homens normais. Tanto que o próprio Deus castigava por aquela ação, mas Davi estava nem um pouco preocupado em ser comparado com um outro soldado qualquer. E aqui nós vemos a mesma postura. Davi despreocupado, porque a confiança dele agora está em Deus. Os sírios agora, eles se acham na obrigação. Você não vê Davi cobrando deles presentes, vocês vão trazer, vocês vão não. Eles trazem voluntariamente, porque de alguma forma eles se sentem constrangidos e se acham na obrigação de agradar Davi, porque o que Davi estava fazendo para eles aqui era meio que um favor. Davi poderia tratá-los como escravos, de fato. E não. Davi deixa eles como servos. Vou deixar vocês carregarem água, vou deixar vocês cortar lenha, vocês vão servir o povo, vocês vão trabalhar no serviço pesado. Vocês só não vão pegar em arma. Vocês vão ser monitorados. Vocês vão ser servos. Eita! Vocês vão ser servos. Mas sou eu, né? Davi trata eles como servos e não como escravos. Não tem correntes aqui. Não tem ninguém sobre a ameaça de flechas aqui. Eles sabem a obrigação que foi imposta para eles e eles são obrigados agora a cumprir. Certo? Porque é o certo, e o certo não se discute. Contra o certo, não tem argumento contra o que é certo. O que é certo é certo, quanto acabou. A questão é que Davi agora se sente tão tranquilo, tão seguro, e nós vamos ver para frente que o próprio inimigo é incomodado com essa segurança que Davi tem em Deus. Os capítulos à frente. Mas aqui, o rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi e esse o castiga. A Bíblia diz que Davi agora manda ao rei dos Amonitas, né? Por favor, lembra quando Davi estava correndo, Davi estava fugindo de Saul, ele se abrigou em alguns lugares, e o pai, né, desse rei aqui que está reinando agora, né? Ó, verso 6 do capítulo 19. E vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Amon e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros. Eles começam a se preparar para a guerra. Por que eles começam a se preparar para a guerra? O pai desse rei aqui tinha morrido. E Davi agora manda mensageiros. Ele não mandou soldados, ele mandou mensageiros. Vai lá e fala que eu estou mandando os meus sentimentos
ao rei de Amon. Não estou comemorando a morte de um amonita. Não estou comemorando a morte do rei só porque os nossos povos são inimigos. Um dia eu precisei. O seu pai me abrigou, me deu guarida. Ele teve a oportunidade também de me matar e não me matou. Então é como se Davi tivesse falando assim: nós temos uma aliança de paz. E mandou os mensageiros a levar condolências ao rei. E o rei recebeu bem essas condolências. O rei recebeu bem os mensageiros, até que chega um enviado de Satanás no meio. Falou: meu rei, quem garante que esses homens não vieram aqui para espiar a terra? Saber quantos soldados a gente tem, saber como que vão ser as coisas. Já sempre vai procurar uma boca para usar. Ele usa que está disponível. O rei tinha recebido bem a notícia, estava tudo certo. Mas o inimigo acha um no meio deles que chega para o rei e fala: meu rei, se fosse você, tomava cuidado com esse camarada aí. Quem sabe? Eles não estão procurando uma oportunidade para te derrubar. E aquilo desceu para o coração do rei. Ele fala: é mesmo, prende eles. Mandou prender os mensageiros. Arranca o couro deles, arranca a pele deles, raspa a cabeça deles. O maior sinal de humilhação que um soldado poderia passar. Mas aqueles homens não eram soldados, eram mensageiros. Foi raspada a cabeça deles, foi raspada a pele deles. E agora manda eles de volta como um sinal de que aqui eles vão encaixar. Só que quando vai, esse versículo que nós lemos, ele cai em... Rapaz, os homens eram homens de Davi. A Síria está servindo o homem. E eu mandei um recado desse para Davi, fez mano a mão. Falou: agora lascou. Quanta gente tem no caixa aí? Tem tantos talentos. Então junta tudo e compra tudo de arma, compra tudo de cavalo. Vamos se preparar, porque nós arrumamos uma guerra agora. Ele toma a decisão baseada naquilo que foi informado para ele, mas a confusão agora vem para todo mundo. Ele entende que a decisão do ato que ele tomou agora vai sobrar para geral. Por que às vezes algumas situações a gente tem de tentar conter algumas situações? Porque geralmente, em 99% dos casos, e na Bíblia não é diferente, você vai analisar as histórias, 99% das consequências não é só para o indivíduo, ela vem para... Lembra de Jonas? Jonas no barquinho, e a ira de Deus estava sobre quem? Jonas, mas junto com Jonas tinha quase 200 almas. E o barco ia afundar, pastor, com 200 e tanto dentro, por causa de um Jonas. Porque na hora que a consequência vem, Deus não para o tempo, Deus não fala assim: não vai com o Tiago hoje, porque hoje eu vou pegar o Tiago, hoje eu vou arrebentar ele. Não. Você está comigo no barco, irmão? Na hora que vier o vento, vai ventar para todo mundo. Está entendendo? Então ele entende que a consequência daquele ato ali ia pegar geral. Tá certo? Então ele se prepara para isso. Ele se prepara para poder ir para a guerra. Ele se prepara para poder enfrentar Davi. Ele aluga carros, ele aluga cavaleiros, ele se prepara para aquele momento de guerra. Verso 10. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra eles, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. Porque de um lado, lembra? Estavam os sírios, e do outro agora estão os amonitas. Os sírios estavam lá, né, como servos no meio do povo. Só que agora eles viram uma oportunidade de se libertar do povo. Porque Amon agora clamou uma guerra, lembra? Então os amonitas lá estão se preparando para a guerra, e os sírios que estavam de servos aqui viram uma oportunidade de se libertar. Então começou uma rebelião. Então agora eles estão no meio disso. Agora tem dois. Estava tudo em paz, irmão. Por causa da atitude de um imprudente, olha o tamanho da bagunça. Por causa de uma atitude fora do eixo, por favor, filho. Você vê a situação que virou? Então agora eles são obrigados a declarar aí um
uma estratégia. Verso 12, disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás ao meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu vou te socorrer. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Faça ao Senhor o que parecer bem aos seus olhos. E Deus ali acaba aqui dando vitória, né, para eles diante daquela situação. Verso 17: do que avisaram Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram eles contra ele. Porém os sírios os mais bravos fugiram. Os mais bravos deram no pé, né? Vamos lá. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Até aquele a quem ele tinha poupado, o general do exército. A confiança que Davi tinha em Deus. O cara mais perigoso que tinha no meio da Síria, ele deixou o cara vivo, como servo no meio do povo de Deus. Agora, por causa da rebelião, aí sim, aí não teve jeito. Aí ele passou da espada desse camarada aí. Vendo, pois, os servos de Hadad-Zer, o que tinha sido ferido diante de Israel, fizeram paz com Davi. Se os sírios se arrebentaram, é melhor eu pedir perdão. Se os caras que eram mais fortes do que a gente já caíram, a guerra acabou para nós. Davi, perdão, eu fui errado mesmo, desculpa, estou recuando, estou tirando o meu exército, estou voltando para casa, pode ficar em paz, porque agora nós seremos seus servos. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de... vai comprar a briga dos outros. Vai. A confusão não era nem com eles. E eles se atentaram para aquela situação. Agora, capítulo 20. Aconteceu, pois, que no decurso de um ano do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu da terra os filhos de Amon, e veio e cercou Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Ramá e a destruiu. Então agora ele começa a tomar todo aquele território ali e aumentar, expandir o território de Israel, tá certo? No capítulo 21, lembra que eu te falei que a aliança de Davi com Deus, a segurança que Davi tinha em Deus, o inimigo agora começa a ficar preocupado com essa segurança que Davi tinha em Deus? E aí o inimigo também agora muda a estratégia. Então Davi não tem mais medo. Davi não tem mais medo, porque Deus deu a ele uma segurança que é fora do normal. Eu não encontrei em outro mortal uma segurança que eu vejo em Davi. Então, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Incitou como? Será que foi esse incitou ele? Como que se incita alguém? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fica. Lembra desse ditado? A rocha ela é bem dura, ela é firme, mas se ela fica embaixo de uma goteira, ela vai pingando, ela vai pingando, ela vai pingando, ela vai pingando. Chega uma hora que essa rocha começa a abrir espaço para a água passar, sabia disso? É assim que nascem as cachoeiras, né? A água vem com ímpeto, vem batendo nas rochas, chega uma hora que a água fenda, e a água agora acha um espaço para passar entre as rochas, entre as pedras. O inimigo começa agora a trabalhar no psique de Davi, começa a trabalhar no psicológico dele. E a gente pensa, pastor, que aqui foi só aquela que, sabe, aquela setinha que vem de vez em quando, aquele pensamentozinho ruim. Não, já vive muito pesado. Incitar é insistir, é bater forte. Sabe aquilo que aconteceu na mesa lá do adversário? Alguém chegar e falar assim, nossa, chegou a hora de... Nossa, você está bem mesmo na fita, parabéns, seu exército é poderoso mesmo. O exército da Síria são tantos soldados, o exército de fulano são tantos, o exército de cano são tantos. Se você tivesse que guerrear contra esses dois exércitos, você teria homem suficiente, Davi?
E sabe, começa agora a trazer dúvidas para a mente de Davi. E sabe, o inimigo começa a usar alguém agora para poder colocar, mas quantos soldados você tem? Não sei, cara. Se fosse você, era bom você saber, que as confusões que você arruma, era bom você saber pelo menos quantos soldados você tem, você não acha? Seria bom? Porque nós estamos vivendo uma época onde o pai de muitos filhos é um homem honrado. Quanto mais filhos, quando a família é maior, quer dizer que esse cara tem o maior poder aquisitivo, quer dizer que esse cara é um pai, né, abastardo. Então, imagina um rei e o seu exército, era a mesma situação. Será que seu exército é grande mesmo assim, Davi? Ou será que não tem um dedinho de Deus aí por trás de tudo isso? Davi se esquece que verdadeiramente, independente da quantidade de soldados que ele tinha, quem pelejava as pelejas por ele era Deus. Porque desde as primeiras pelejas que ele não tinha condições, pastor, de guerrear, lembra? O Senhor falou, você vai, só que você vai atrás de mim, Davi. Você vai se preparar para a guerra. Quando você ouvir barulhos de cavalos e carroças passando por cima de você, passando na sua frente, você pode vir atrás. Essa foi a palavra que Deus deu para ele. Quem estava na frente? Deus. Falou, vou derrubar antes, você só vem conferir. Foi o que aconteceu. Só que ele se esquece disso. Por algum momento, toda aquela glória, todo aquele glamour e a incitação do inimigo agora faz ele vacilar no pensamento. E agora ele começa a contar, verso 4. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu e passou contra todo o povo. Porque Joabe olha para ele e diz, meu rei, é necessário isso, a gente nunca fez isso. Nós nunca contamos soldado, a gente nunca precisou fazer isso, nós sempre vencemos. E a Bíblia diz que Davi insiste, fala, não, eu quero que conta. Não, o cara é o rei, o cara que manda. Mas nem sempre o rei está certo, o rei também é sujeito a erros. O rei também é sujeito a falhar, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que observar, porque se o rei errar e eu entrar no erro do rei, a consequência vai vir para minha casa e vai vir para minha família também. Se eu como pastor eu errar e não tiver ninguém para levantar, não dizer, pastor, peraí, porque eu vou cair no erro, eu vou cair no buraco e vocês vão cair junto comigo. Em outro lugar, em outro pastor, em outra situação, vai acontecer a mesma coisa. Davi aqui era a autoridade, Davi aqui era o rei, mas ele estava fora daquilo que Deus tinha direcionado para ele. Alguém até avisa e ele não está ouvindo, mas a Bíblia diz que, lembra daquilo que eu falei que aconteceu lá no inimigo? Agora vai acontecer com Davi, porque ele não ouviu, e ele vai e insiste, mesmo com a orientação, né? O verso 4 do capítulo 21 está falando exatamente isso. A palavra do rei prevaleceu contra Joabe, quer dizer que a palavra de Joabe era contrária. Você vai ler os versículos anteriores aí, você vai perceber que Joabe era contra essa decisão. E passou por todo Israel então e voltou a Jerusalém. Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens. Todos os que arrancavam espiga de Judá, 460.000 homens, que não eram soldados, né? Dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou nenhum deles. Quem eram esses aqui? Os levitas. Esses aqui eram aqueles que estavam diante de Deus. Foi. Aqueles que estavam diante de Deus. A Bíblia diz que era a palavra de quem? Do rei. E tem que obedecer a palavra do rei, não tem? E quando o rei está fora da direção de Deus? Mas tem que obedecer, pastor, tem que obedecer. E se descer para o inferno, vai descer junto? Mas eu trabalho certinho, mas eu vou lá, né? É uma empresa, eu trabalho, eu quase fui preso numa dessa aí. Trabalhando certinho, trabalho num lugar, numa loja. Fui contratado para trabalhar numa loja. Estou lá vendendo peça, pastor. Essa aqui está trabalhando no estoque, vai lá. Direto chegava uns homens lá do eu estava lá para dentro do escritório lá com o cara. Então estava tudo bem, o cara é uma pessoa importante, só parava carrão.
Talvez está lá no papel. Até o belo dia que eu descobri de onde que vinham as peças. Falei, o quê? Estou saindo fora daqui, velho. Eu estava fazendo coisa de errado? Não estava trabalhando, não. Fui mandado para trabalhar. Fui mandado para vender peça, é o que eu estava fazendo meu trabalho. O valor que estava lá era o valor que eu cobrava. Entregava a peça, pegava o dinheiro, colocava na gaveta, fazendo o meu trabalho. Mas a procedência estava errada. Então cuidado, para a gente muitas das vezes não estar fazendo o certo, o correto, pela procedência errada. Porque se eu estiver pela procedência errada, eu estou dentro do fragante. E é o que está acontecendo aqui. Agora, Levi e Benjamim, eu estou fora. Mas foi o rei que mandou, mas eu estou fora. Essa palavra não tem como, não é de Deus. Eu orei, eu pedi uma direção a Deus e Deus falou que não, então eu também vou falar não. Porém, Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. A palavra do rei foi abominável a Joabe. Joabe entrou pela palavra do rei, obedeceu, né, a palavra do rei, mas Levi e Benjamim foram mais homens que Joabe. Disseram, não vamos contar. E ninguém vai entrar para contar aqui, nem a mandado do rei. Porque Deus não está nessa palavra, Deus não está nesse negócio. Então ninguém vai entrar aqui para contar, nem um homem, nós não vamos prestar conta de nada disso. Porque esse negócio também parece mal aos olhos de Deus. Pelo que feriu a Israel, Deus feriu a Israel. Vamos lá. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Ele só caiu em si porque Benjamim e Levi barraram ele. Quando ele dá de cara com Levi e Benjamim, ele fala, não, peraí. Porque se esses dois aqui não barram ele ia continuar na loucura dele, ele ia continuar com a ideia. Agora, porque os dois barraram ele parou e bem solto. E no seu pensamento, ele entende que ele estava fazendo cagada. Verso 8: então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido de tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente, eu agi como um louco. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho hoje, você escolhe uma delas. Davi, eu vou te dar 3 opções, e entre essas 3 opções você escolhe uma: 3 anos de fome, ok? 3 anos de fome, ou 3 meses, 3 anos de fome, 3 meses que os teus inimigos te alcancem. Toda a guerra que você entrar no período de 3 meses, você vai perder. Você pode não perder a guerra inteira, porque eu não vou te entregar na mão, mas você vai ter perdas. Porque até aqui as baixas eram poucas. Sabe quem morria nas guerras? Quem vocês acham que morria nas guerras quando Israel ia para a guerra? Quem vocês acham que morria? Soldados. Mas quem eram esses soldados que morriam? Os soldados que não tiravam o seu tempo de consagração a Deus. Os soldados que não levavam as ordenanças do Senhor em conta. Os soldados que não recebiam as orientações. Porque no meio da guerra eles tinham orientações. Lembra daquela que a Cam pegou? Vocês vão para essa guerra, mas desse ponto vocês vão trazer nada. Tinha orientações, irmão. Quem eram os soldados que morriam nessas guerras? Aqueles que não estavam seguindo as orientações. Esses morriam. Mas era do povo. Mas Deus estava guardando o povo, mas eles estavam fora daquilo que tinha sido estipulado por Deus. Então, morriam. Então, quando Deus fala para Davi assim, ó, o inimigo vai te alcançar, Deus está falando assim, você vai ter muito mais perdas do que você imagina. Eu vou tirar minha mão. Quem tiver que morrer, vai morrer. Não haverá livramento nas guerras, Davi. Durante 3 meses. Sabe o anjo do livramento? O anjo que fica ali, a espada, alcança o anjo, dá uma puxadinha para cá. Passou em vez, o soldado fala assim, rapaz, quase, né? Porque o anjo do livramento estava ali. O que
Deus está falando para Davi aqui, ó? Não vai ter livramento durante 3 meses. Ah, Senhor, mas ainda tem uma opção. Sim, você ainda tem uma opção. Qual que é a próxima opção? A próxima opção é cair na minha mão. A próxima opção, o negócio é comigo. Certo? Ó, que 3 dias, 3 meses, né, cai na mão dos inimigos. Ó, a terceira opção, verso 12 do capítulo 21. Ou que 3 dias debaixo da minha espada. 3 anos, 3 meses e 3 dias. 3 dias, com a espada na minha mão. Aí você vai guerrear comigo. Sabe Jacó? Deus já jurou a coxa dele. Você não vai sair mesmo, não. Você achou que você ia sair mesmo? Não. É 3 anos de fome para todo mundo. Quem ia passar fome? Só Davi? Não, todo mundo. Consequência. Segunda escolha: 3 meses sem livramento. Quem podia sair ferido? Só Davi? Não, qualquer um que o inimigo alcançasse ia morrer. Ou 3 dias debaixo da espada do... Eu não quero aguentar nenhum mindinho, pastor, dele me empurrando assim. Imagina a ponta da espada de Jeová, irmão. 3 dias a espada do Senhor. Isso é, ele ainda explica, isso é a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta eu vou levar para quem me enviou. Ela falou para ele assim: pensa aí, porque a resposta que você me der, eu vou levar de volta para o Senhor. E aí é você e ele. Só estou aqui para dar recado. Não adianta ficar bravinho comigo, não. Não adianta você ouvir para mim, que eu sou só o profeta. Eu só vim dar o recado. Você escolhe. E o que você falar, eu vou levar de volta para o Senhor. Então disse Davi a Gade: estou com grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas que eu não caia na mão dos... Ele nem cogitou 3 anos de fome. Porque fome Davi conhecia muito bem, né? O período que ele passa fugindo e correndo. Quando ele vai lá na terra de Nabote, porque ele está desesperado de fome. Você vê ele correndo para dentro do templo pedindo o pão da preposição, que é um pão que estava quase mofando já, um pão que estava para ser trocado, substituído, já estava com o prazo de validade acabando. Ele pega esse pão para comer. Ele não era comido, ficava lá com disposição na preposição, e estava já para fazer a troca. E ele pega esse pão para comer. Então Davi sabia o que era. Então falou: eu sei e suporto a fome, mas e a turma que está comigo? Então 3 anos de fome eu não vou nem considerar, porque a gente sabe o que aconteceu com os 3 anos de fome lá na época dos profetas, lembra? A mãe matando a criança para comer, lembra? O povo comendo festa de animais. Foi isso que Davi não foi? Davi falou o quê? Deus me livre, estou fora. A fome não. Os meus inimigos também já são doidos para pôr a mão em mim. Se souber que eu estou sem livramento 3 meses, eu ruim. Eu passo, os caras vão ficar babando assim, para pegar, não pega por causa do livramento. Imagina 3 meses sem livramento. Então só me sobrou uma opção: cair na mão do meu Deus. Só que aí foi só Davi que caiu na mão do Senhor. A consequência foi para todo mundo. E a peste veio e veio grave para cima de todo mundo. Verso 14: mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000. Olha a consequência aí: 70.000 por causa de uma contagem. Tem noção? Por causa de uma contagem. Ele querer numerar os soldados, querer saber quantos soldados tinha. Eu preciso entender que tem coisas que não é para mim, não. Tem coisas que, por mais que eu consiga fazer, que eu saiba fazer, que eu possa fazer, se eu não tiver a permissão de Deus, eu não devo fazer. Simples assim. Caíram mortos. Foram mortos a peste. Uma praga que nem a gente teve um tempo atrás aí, né? O tal do COVID. Senão eles bloqueiam meu vídeo. Né? Então, a mesma situação. Passou a peste
desfazer. 70 mil. Muito número para contar. 70 mil homens. 70 mil. Aí nós estamos falando de pessoas, né? 70 mil pessoas atingidas diretamente. E indiretamente, porque essas 70 mil pessoas tinham pai, tinha mãe, tinha filho, tinha esposa, tinha nora, tinha aquilo. Então 70 mil foram atingidos diretamente, mas indiretamente todo Israel chorou. Assim, eu entendo que tem a parte da desobediência por parte de Davi, né, da loucura dele. Ele foi inclusive alertado pelo servo dele, né? Mas assim, além disso, tudo bem que eu entendo que também era costume fazer a contagem do povo no final do reinado, né? Que ele sempre apontava para o reinado. Sim. Mas além da desobediência desses pontos, qual é o problema de contar o povo? O que é que ele podia trazer? Entendeu? Vamos chegar lá. Por que o inimigo incita Davi a contar o povo? Qual que é a preocupação do inimigo? A confiança que ele tem em... O inimigo conseguiu atingir a confiança que Davi tinha em Deus. Por que ele numera o povo? Porque ele está preocupado com as próximas guerras. Sendo que o Senhor só queria que ele continuasse confie. É só confiar em mim que vai dar tudo certo. É aquele ditado, né? Time que está ganhando, irmão, é bíblico, está na Bíblia. Time que está ganhando, você não mexe, não, filho. Vai dar ruim. É mexer. Você sempre confiou em você sabe o que agora. Quando você não tinha soldados suficientes, você confiou em mim. Qual que é o problema de Davi contar agora o povo? Ele achar que não precisa mais de Deus. Porque se eu tenho mais soldados do que o time adversário, tá ganho. Agora uma batalha que nem aquela de Gideão e os 300 lá. Quando eu esqueci daquela conta, quantos soldados que era mais ou menos para cada um? Era na faixa de uns 6 soldados para cada um. Não era mais. Era na faixa dos 40. Se eu não me engano, quando a gente fez a conta, acho que era na faixa dos 40 soldados para cada um aí, ou mais. Era impossível de se ganhar. Acho que era 32 mil, né? Vai dar mais de 100 para cada um. Vai dar mais de 100 para cada um. Era impossível de ganhar aquela guerra. Era impossível, humanamente falando, de ganhar aquela guerra. Era impossível. É isso que Deus está falando para Davi. Agora, se Davi vai para uma guerra contra 32 mil homens, vamos dizer, um soldado, né, na guerra daquela proporção contra Síria, 32 mil homens. Davi numera o povo aqui, a parte que ele conseguiu contar era 1.100. Era quase o triplo. Você acha que como que Davi ia para essa guerra aqui? E você acha que ele ia jejuar para ir para essa guerra aqui? Você acha que ele ia orar, falar assim, pô, estou na minha frente, que nem ele fez todas as vezes? Ele ia para a guerra da lançada. Que nem o povo desceu em Ai, lembra? Na cidade de Ai, o povo desce, né? Lá na época de Josué, lembra que o povo desce confiante? Não, isso aí não precisa nem orar. Não precisa nem mandar mais gente. Essa atitude de Davi, futuramente, pode ter influenciado no comportamento de Salomão? Com certeza. Os exemplos vêm de dentro de casa. Com certeza. Você vê que aquela confiança que ele tinha em Deus, agora ele pode projetar isso nos homens. Eu fiz um bom trabalho. Eu treinei bons soldados. Eu fiz um bom serviço. Eu mereço esse exército. Eu consigo vencer essa guerra. E o eu sou está saindo de lado agora. Deus falou, opa, mano. Então peraí, você acha que você tem um exército? Você acha que você tem um exército bom o suficiente? Se tem alguém que gosta de desafio, é Deus. Eu sou para você acha que seu exército é bom o suficiente? Então vem guerrear comigo. O gigante ficou pouco para você, né? O gigante ficou pequeno para você, né? Então vem guerrear comigo agora. É isso que Deus fez com ele. Vem guerrear comigo. Mas toda aquela consequência vem por conta da imprudência dele de não confiar em Deus, dele querer ter o controle.
E o problema do homem hoje continua esse, irmão. Deus me dá autoridade, Deus me dá poder, Deus me confia a responsabilidade, mas o controle, pastor, continua na mão dele. Quando eu quero pegar o controle da mão de Deus, irmão, aí o negócio é fácil. Aí complica. Porque eu sei jogar, eu sei brincar, mas ele sabe os códigos do jogo. Então, assim, não basta, por exemplo, anos de um determinado comportamento, numa prática para você influenciar uma geração. O que a gente acabou de Basta ver? um momento. O que a gente acabou de ver aqui? Uma ação. Influenciou gerações, porque nós estamos falando de 70 mil pessoas aqui. Pessoas que poderiam ter nascido, pastor. Pessoas que poderiam ter estado nesse tempo que não nasceram simplesmente pelo fato dessa imprudência aqui de Davi. Algumas famílias aqui acabaram, alguns nomes aqui foram esquecidos. Alguns nomes aqui não foram para frente. Alguns sobrenomes aqui morreram nessa geração. O sangue que está na mão dele não é só de 70 mil homens. São de todas as próximas Gerações de 70 que mil viriam a partir dessas pessoas. E a gente já estudou sobre isso. Ó. E aí nós estamos falando agora das baixas indiretas. E vamos trazer isso para a nossa vida agora, que eu acho importante a gente aplicar isso na nossa vida. E aí quando a gente fala de consequências, quando a gente fala disso, às vezes a pessoa fala assim, nossa, o pastor pede a pesado, né? Às vezes eu conversei uns dias para trás aí com algumas pessoas, falando acerca de consequências. Falou, essa sua atitude aqui pode te trazer algumas consequências, pode te trazer algumas situações. Conversei com filhos meus esses dias também, cara, isso aqui, você sabe que essa decisão sua aqui pode influenciar na sua vida, na sua descendência. Ele disse, eu falo, tem coisa que parece que soa pesado, mas quando você vem para a Bíblia, você vê que é verdade, não. Porque de 70 mil pessoas para 2 milhões aqui é fácil. Você multiplica aqui esses 70 mil homens casados, já vai para 140. Que cada um aqui tivesse um filho. 180. Quase 200 mil já. Só que um filho. A conta só aumenta. Essas são as baixas indiretas. Tem prejuízo que a gente tem, que a gente nem percebe, que a gente nem conta. Tem prejuízos que a gente tem com algumas ações que a gente toma diante de Deus, que a gente só vai perceber quando o prejuízo já estiver potencializado. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com cada ação, com cada decisão, porque elas precisam continuar requerendo a atenção de Deus, o cuidado de Deus, a resposta de Deus para a minha vida. Estou atrapalhando, foi mal. Pode falar? Então, assim, eu consigo, por exemplo, né, a pastora mandou um negócio no grupo dos conectados lá, falando que a gente sabe muito pouco, se não nada, referente à vida dos nossos tataravós e vai fumaça. Porém, eu consigo saber, tipo assim, olhando para mim, algumas atitudes minhas e para dentro da minha família, tipo, eu consigo perceber por onde esse cara andou e como ele andou. Você consegue traçar perfis psicológicos, mentais, sociais, que é um padrão da sua família. Então eu não preciso conhecer meu tataravô, mas Você olhando para os seus tios, olhando para aqueles que vêm diante de você, você consegue traçar um perfil da família. Um caminho. Que se eu estou vendo que esse caminho não vai cair bem para mim, o que eu vou fazer? Eu vou desviar desse caminho. Que é a parte que eu entro na conversão. Por isso que se converter a Deus é isso. Eu vou sair do caminho que me colocaram, o caminho que eu nasci. Eu nasci no caminho, você nasceu no caminho. Você nasceu no caminho predestinado a uma situação familiar, cultural. Eu nasci no lugar errado, eu não era para estar em São Paulo. A família do meu pai todo dia no Mato Grosso. Em São Paulo tinha meu pai e o tio meu aqui. Família de fazendeiro, família de gente rica, família de engenheiro. Aí meu pai vem aventurar em São Paulo. Chega aqui pobre, com chinelo, vira cachaceiro. Aí nasceu eu. Herdei nada.
fala de conversão, converter é exatamente isso, é você virar, você dar a volta. Eu vi que o caminho que eu estava sendo conduzido não estava legal. Meus pais traficando dentro de casa, meus pais usavam droga dentro de casa. Não sei lá que eu comecei junto com meus irmãos. Quando eu comecei a ter a fase do entendimento, eu falei, opa, não é isso que eu quero para mim. E mesmo assim, por um tempo, eu ainda andei nesse caminho. Quando veio os meus filhos, veio primeiro, eu falei, opa, eu não quero meu filho andando no caminho que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair desse caminho antes que eles aprendam o caminho que eu estou andando. E aí é onde Deus vem fazendo a obra na nossa vida. Está entendendo? Essa mudança de rota, essa mudança de caminho, eu preciso entender isso. Porque tem coisas que aconteceram na vida do meu avô, que aconteceram na vida do meu pai, que aconteceram na vida dos meus tios, que podem acontecer na minha vida, se eu não sair fora desse caminho. Na vida, seja nós homens, seja nós mulheres, é a mesma coisa. Tem padrões que, se elas olharem para as mulheres da família, aconteceu com a tia, aconteceu com a outra tia, aconteceu com a avó, aconteceu com a irmã. Opa, para não acontecer comigo, eu tenho que fazer diferente do que elas estão fazendo. Eu vou sair do padrão, eu vou pular fora, eu vou me converter, eu vou mudar. E não é vir para a igreja, né? Porque a gente fala assim, converter, a pessoa às vezes vem para a igreja. Vir para a igreja não resolve, tem que vir para Cristo. Tem que mudar de vida, mudar de rota. Porque tem deles que vêm para a igreja e a desgraça continua, e a praga continua. Por que a praga continua? Porque a pessoa continua no caminho errado, vem para a igreja, mas não vem para Cristo, não se converteu, né? Não houve uma mudança de rota. É onde entra o estilo de vida. A gente viveu o estilo de vida do cristão mesmo. Cristão. Ah, tá, isso. Você vai viver para Cristo, né? Que aí não é um estilo de vida, mas é o meu ser, é o meu caráter transformado. Né? A pessoa dizer que é um estilo, o estilo ele muda conforme a geração, o estilo ele muda conforme a sociedade, aquilo que a sociedade impõe para mim muda, interfere bastante no meu estilo. Né? Se eu hoje colocar uma calça aqui, boca de sino, né, e tal, uma camisinha do lado, vocês vão rir na minha cara. Né? Mas já foi um padrão, já foi um estilo. Hoje não é mais. E muda. Né? Então, isso que nós estamos usando aqui na época de Jesus, vocês são uns palhaços mesmo. Né? Que roupa é essa esquisita? Só para meio didático aqui, por acaso eu vou ter que explicar essa parte do estilo de vida para outra pessoa. Se eu incluir. Como é que nós estamos saindo muito aqui? Só tira essa parte, só essa. Se eu incluir o estilo de vida atemporal. Não usa essa palavra estilo de vida. Não usa estilo de vida. Porque as pessoas imaginam isso. Imaginam que cristianismo é moda. É estilo de vida, não é estilo de vida. As pessoas precisam entender que é uma decisão. Caralho. É uma transformação. É o nascer. Não tem outra palavra que cabe. É nascer de novo. Não tem outra palavra. É nascer de novo. Entendeu? Nicodemos achava exatamente assim. É um padrão, é um estilo. Então eu estou dentro do padrão. Jesus fala, não é estilo. Não é padrão, não é estilo de vida. É mudança, é renovação, é um novo nascimento. Entendeu? É esquecer de tudo que você sabe e reconhecer que você não sabe de nada. É uma nova criatura. Estou nascendo de novo. Entendeu? Exatamente isso. Eu não tenho nada a ver com as criaturas que vieram antes de mim na minha família e não tenho nada a ver com aqueles que não vão seguir o mesmo caminho que eu. Eu vou me transformar em uma nova criatura. Se você deixar de viver a identidade da família e a identidade de Cristo. Isso aí. Passei a fazer parte de uma nova família. Eu fui adotado, fui tirado daquele padrão e fui trago para dentro da casa de Cristo. Então agora eu vou seguir o padrão de Cristo, a mudança de vida de Cristo. Tá? O renascimento de vida. Okay? Um deslocamento, é uma quebra de uma quebra de vida. Tá ok? Verso 15 do capítulo 21. E o anjo do Senhor mandou o anjo a Jerusalém para destruir. E o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta. E olha quem que estava lá. Olha só quem que estava lá. A gente às vezes confunde, irmão, Jesus com o Papai Noel. A gente confunde Jesus com o Papai Noel. A gente acha que Jesus só anda com uma bandejinha de vitória na mão, assim, ó, distribuindo bênçãos para lá e para cá. Não, você sabia que Jesus tem uma espada? Enfiada.
Quando ele vai falar com Josué, pastor, ele está com a espada na mão. É por isso que Josué confunde ele com o inimigo. Você veio para me matar. Imagina Jesus olhando para Josué e dizendo assim: precisar. A gente precisa rever essa figura de Jesus que a gente conhece. Porque a imagem de Jesus que tem por aí, um Jesus que foi vencido na cruz, cansado, cheio de cicatriz. Irmão, Jesus, ele deu uma repaginada depois da ressurreição. Tem crente que precisa conhecer Jesus de novo, depois de ressurreto. Que os próprios discípulos olharam e falaram: não é esse, ele está inteiro. O cara está forte, vistoso. Mal dava para ver a cicatriz, porque os discípulos caminharam com ele a tarde inteira, não viram o furo nas mãos, nos pés. Quando ele mostra no meio deles, fala: olha bem aqui, ó. Aí eles conseguem ver. Fora isso, ninguém tinha visto a marca do escravo nas mãos. Certo? Isso que a gente precisa entender. Ele morreu como um cordeiro, mas quando ele ressuscitou como um leão. Bravo. Os dentes afiados. Tem um ponto aqui, isso não tinha acontecido ainda aqui. Entendeu? Mas ele já estava se mostrando. Ele já estava tipifigurando quem era a personalidade de Jesus. Jesus não era de todo bonzinho que nem a gente. Ele veio mostrar para nós um caminho. Ele veio como homem natural. Falou: eu vou caminhar com vocês aqui. Mas Jesus era Jesus. Pastor, Davi tinha percepção que a atitude dele poderia gerar tudo isso no povo todo, ou ele achou que esse 3 dias seria só para ele? Não, ele já estava vendo, já não tinha para onde ele correr. Qualquer escolha que ele fizesse aqui ia ser para todo o povo. Porque ele era um representante do povo. Aí foi onde ele contou com a misericórdia de Deus para não... Assim, dos males, seria o mesmo. eu acredito que esse vai ser o menor por causa da misericórdia de Deus. Por causa da misericórdia que eu sei que ele tem, ele já provou isso. Em Abraão, Isaac, Jacó, ele já provou que ele é benigno quando ele se compadece. Então eu creio que eu não perdi de tudo esse relacionamento. Eu creio que ele vai olhar assim e falar: chega, que foi o que aconteceu. Você vê que Davi ele é assertivo na sua predição. Ele fala: a misericórdia vai chegar. Provavelmente os primeiros cativos era capaz de acabar com Israel. Se a mão, irmão, se a mão do Senhor pesou 70 mil homens, você imagina se fosse a mão do inimigo? Todos os inimigos. Já imaginou a notícia? Israel está sem um libertador, Israel está sem um livramento. Meu irmão, 7 reinos, 7 nações teriam se levantado contra Israel. Não teria sobrado nada. 3 anos de fome, não seria diferente. O povo iria ficar fraco, ia demorar, mas o povo iria ficar fraco, ia perder as suas forças. A notícia ia correr na terra, os inimigos iam vir como gafanhotos e acabar com todo o povo. Esses 70 mil que padeceram, a gente pode entender como se fosse a mesma coisa que os soldados, que os que caíam em guerra eram aqueles que não andavam em comunhão com Deus, ou não? Então, nesse momento aqui, levou bastante em consideração isso, só que eu acho que é lógico que nesse meio aqui, Deus aproveitou para recolher alguns também, né? De que o Senhor já tinha apreço pela vida deles e outra, alguns que Deus viu que iam fazer falta até para Israel, viu? Alguns soldados importantes que não estavam entre esses que estavam andando em falta com Deus, mas iria fazer falta para Israel. Então esses aqui agora vêm comigo para vocês agora sentir na pele a consequência do que, porque peso morto, ninguém sente falta de peso morto. Concorda comigo? Vou mandar embora, um funcionário que chega atrasado, um funcionário que só chega atrasado, pastor. Um funcionário que só me dá atestado, um funcionário que me dá cano seco. Vai me fazer falta? Vai. Agora, o cara que produz mais, o cara que tira a produção mais alta, o cara que não falta, o cara que não dá tempo, esse cara vai fazer falta? Então foi esses caras que Deus aproveitou para dar baixa a Israel. Para que a dependência de Israel agora voltasse a ser quem? Perdemos nossos melhores soldados nessa brincadeira. Quem sabe aqueles, pastor, que ele mais contava na hora da guerra, que ele sabia
sabia que na hora que o bicho pegasse, iriam estar lá. Baixa. E agora? Vai confiar em quem? Levi e Benjamim. Eu estava aqui pensando nisso. Eu acho que as duas tribos que Deus, provavelmente, a Bíblia não fala isso, mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que não houve baixas nessas duas tribos. Eu tenho certeza que Deus poupou essas duas tribos. Eu tenho certeza disso. Conhecendo a vontade diretiva de Deus, a não ser aqueles camaradas que a gente já sabe, né, que não iam fazer falta. Esses aí, mas baixas significativas, que eu estou falando aqui, de pessoas que iriam fazer a diferença, eu tenho certeza que nessas duas tribos não tiveram. Pastor, só Davi viu esse anjo? Só Davi viu o anjo, no caso? Todos sentiram, mas acredito que ver em si, não. É a mesma coisa lá de Moisés, né? A Bíblia diz que Moisés teve que colocar uma serpente lá de bronze para o povo enxergar, porque eles não viam o que Moisés estava vendo, certo? Como se fosse para Deus mostrando para Davi que ele deveria ficar mostrando somente, igual você não confiou em mim, quando pensa que ele vai ser. É isso. Como se Davi olhasse e soubesse, como ele sabia que tudo aquilo era por consequência Da atitude dele. da atitude dele. Por minha causa, isso está acontecendo. Por minha causa, esse povo está perecendo. Por minha causa, esse povo morreu. 70 mil homens aí. Certo? Vamos mudar de assunto. Você não vai fazer a mesma pergunta de outras palavras. Vamos botar aqui. Não. Aqui mesmo no versículo 15, quando Deus manda o anjo para destruir Israel, fala que depois Deus olhou e se arrependeu. Mas nesse caso, acho que no caso não se encaixa em se arrepender, mas talvez. Calma aí, você está falando no 15. 15 do 19? 21. 15. Tá. Que no caso fala que Deus mandou o anjo para destruir Israel, só que Deus veio se arrepender disso. Não, eu não se arrepender. Vamos se arrepender aqui não é de, eu não devia ter feito isso. Se arrepender aqui é colocar um ponto final no qual chega. Entendeu? Então, quando eu li no caso, eu pensei que no caso foi mais tipo um ato de misericórdia, se dizer assim. Na minha está compaixão. Foi mais de Deus olhar assim e falar assim, eles já entenderam o pecado. Ok? Eles já sentiram. Tá bom, basta. Certo? É o castigo que Deus viu que estava pesando sobre o povo. É o que eu falei. Nós estamos falando aqui dos mortos, né? Mas e os que ficaram, que foram atingidos? Os parentes dessas vítimas, aqueles que estavam chorando por essas perdas, entendeu? Então Deus olhou a situação no todo, ok? Falou, chega, basta. Deus podia ter matado a metade, podia ter deixado 10%, para mostrar que a dependência era dele. Hoje Gideão os 300. Tem 32 mil, não, você tem 300. E agora que você tem 300, você vai confiar em quem? E quando você tinha 32 mil, você estava entusiasmado para ir para a guerra. Agora com 300 você quer correr? Não, agora com 300 você vai. Eu vou estar lá com você, você vai olhar agora para mim. Saber que eu sou o Brasil. Aqui ainda no 21, existe alguma simbologia por trás dos castigos que Deus põe? Porque ele impõe 3 anos, 3 meses ou 3 dias. Tem alguma simbologia por trás disso? Tudo que Deus faz, você vai ver no número 7, você vai ver no número 3, você vai ver, depende da situação, né? Então aqui eu entendo que era uma decisão que não era só o próprio Deus. Você vê que uma decisão foi tomada aí em comunhão. 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto que você vê que Deus dá ordem, mas quem que executa? Jesus. E por fim chega a misericórdia, que é a misericórdia do Espírito Santo. Então estavam, em qualquer situação aqui, estariam os 3. Foi aquele caso do batismo que a gente estudou. Entendeu? Deus, você tem ideia, Deus que é soberano, poderia fazer tudo sozinho. Não, se tem alguém que podia fazer tudo sozinho, é Deus. Deus precisava de Jesus, não precisava do Espírito Santo, não precisava. Mas Ele, na qualidade de Deus, pastor, deu poder e autoridade para Jesus poder operar em nome. Aí vem Jesus com a faca e o queijo na mão, pastor. Se eu vou cortar só uma fatia, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se semelhante aos homens para que a glória fosse devolvida a Deus. E falou, e depois de mim vai vir um que é mais importante do que eu vou deixar para vocês o Consolador. O melhor vai vir depois de mim.
Vocês vão gostar mais dele do que de mim. E eu estou indo embora, fiquei com vocês 3 anos. Ele vai ficar com vocês até a consumação do século. Até vocês voltar para a glória, ele vai permanecer no meio de vocês. Como é que Deus não fez questão de aparecer, Jesus não fez questão de aparecer. Deram toda a responsabilidade para o menor, que é o Espírito Santo. Tá, né? Na hierarquia, abaixo de Deus Pai e abaixo do Espírito Santo de Deus. Aí, na hierarquia de Deus, não é igual no pódio lá que a gente vê, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Não. É tudo na mesma altura. Equidade tem equilíbrio. Se você olhar, você não sabe quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Quem que é quem ali? Não é Deus. Quando você conhecê-lo, você vai saber identificar, mas antes disso você não vai saber quem é. Porque Deus não tem problema com isso. E é isso que Deus queria que Davi entendesse. Davi, você é grande, você é o maior alvo, mas tudo que eu quero, Davi, é você em equilíbrio comigo. É que você tome decisões baseadas na minha vontade, que por mais grande que eu te levantar, Davi, por maior que eu te colocar, você permaneça pequeno diante da minha presença. É isso que eu quero. Só isso que Deus queria que Davi entendesse. E Davi continuasse sendo dependente de Deus, que foi o que acabou não acontecendo aqui, por conta disso, as consequências que nós vimos aqui. Tudo isso por influência do tinhoso, do maligno, né? Então Davi entende no capítulo 22 aí que é hora de preparar e edificar o templo. Ele entende que, meu, pisei na bola, e agora? Pisei na bola, e agora? E agora? O que poderei eu fazer para demonstrar a Deus a minha insignificância? Para demonstrar a Deus o meu carinho, o meu cuidado que não mudou. Verso 26, capítulo 21, capítulo 21, versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos, sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do sobre o holocausto. Olha aí. Falou, eu vou ver se as mortes acabaram por causa da misericórdia dele mesmo, ou se tem mais alguma coisa reservada aí na serra. Será que acabou mesmo? Porque lembra que era 3 dias? Só que você viu que o anjo chegou aqui e falou, basta. Então pode ser que tenha sido no primeiro dia. Entendeu? Entendeu por que não basta? O negócio não era 3 dias? Dá a entender que poderia ter mais. O castigo não era 3 dias? Então Deus falou, basta. Então o castigo terminou antes. E aí Davi agora oferece um sacrifício. Vou ver se ele responde. E quem sabe ainda falta 2 dias. Se no primeiro dia foi 70.000, mais 2 dias, Davi faz a conta, vai dar ruim para nós. Quem sabe no primeiro dia de cara foi 70.000. Se continuar isso por mais 2 dias, não vai sobrar ninguém. Passar, dá trabalho para você contar de novo. Agora você vai contar os mortos, porque contaram. Tem que contar, porque está aqui 70.000. Se você quer contar, você conte os mortos agora. Está pensando? Eu não queria contar. Irmão, ó. Vou trazer agora do lado material. É a mesma coisa de Deus estar provendo, Deus está abençoando algo. Aí você vai lá com a sua sapiência, com a sua sabedoria. Aí pega um caderninho e fala, agora eu vou controlar aqui o negócio. Agora eu vou. Esquece. Aquilo que estava dando agora não dá. As contas que você estava pagando agora você não consegue pagar. Porque você pegou a caneta, você disse para Deus, eu vou tomar conta disso. Deus falou, então toma. Você está achando que eu não estou sabendo fazer, então faça você. Mas você falou, o que aconteceu? Até ontem, o mesmo dinheiro, eu estava pagando tudo, estava sobrando, estava isso e aquilo, você pegou a caneta da mão de Deus. Você sabe fazer melhor do que eu, então faça. É um segredo? Volta lá e diz, Senhor, está aqui o meu
caverninha, eu estou botando fogo, eu estou voltando a confiar no Senhor, porque antes estava dando. Eu estava confiando e as coisas estavam acontecendo. Eu assumi o controle. Eu achei que estava controlando alguma coisa. Eu não estou falando para você agir igual um louco, eu acho que não. Você vai ter maturidade, né, para entender o que é necessário você gastar, onde você tem que investir, isso aí você tem que saber. Mas eu estou falando de provisão e providência de Deus. Eu não estou falando para você sair gastando que nem um louco, eu estou falando para você saber que Deus cuida de você. Chegou, tem uma conta para pagar a casa, eu na conta, eu vou e pago. Chegou outra, eu vou e pago. Aí eu vejo no final do mês o valor que eu recebi e começo a pensar no que eu paguei. Eu falo, gente, eu não tirei dinheiro. Não sei, eu paguei, glória a Deus, foi. Já era. Agora vai eu me meter a besta, deixa eu na controladoria aqui. Eu falo, deixa, você vai ficar bastante ocupado aí. Você vai ter que contar centavo por centavo agora. Eu não confio em mim. Eu não confio em mim, mas você vai contar moeda para você ficar esperto. Irmão. É tudo, porque a gente olha aqui Davi e a gente acha que é só nas coisas grandes, a gente acha que é só em coisas, não, irmão, é nas pequenas coisas mesmo. Foi o que ensinou para nós, ser fiel no pouco e no muito te colocar. Aonde que ele falou que você vai conquistar o muito sozinho? Não tem na Bíblia. Tem preceitos que não são bíblicos, tem coisa que fica bonito no TikTok, no Instagram, você vê os coaches falando, fica bonito na linguagem deles, mas não é bíblico. Não tem preceito na Bíblia, não tem padrão de Deus, não é um ensinamento vindo do céu. É o diabo secando o povo e o povo vai dizer, o que vai acontecer? Vou até seguir aqui, segue. Segue, você cair no buraco, você vai cair junto, segue mesmo. Porque a gente precisa entender, irmão, que a nossa mentalidade agora é o céu, o nosso padrão mudou. Nós nascemos de novo, então não tem nada a ver com o mundo. O que serve para o mundo não serve para nós. Tem coisa que é muito boa para o mundo dá certo para todo mundo, mas nós não somos do mundo. Então nós temos que seguir o padrão do céu. Tem coisa que vai servir para o seu amigo ímpio, para a sua amiga ímpia, vai dar certo para eles, mas não vai dar certo para você. Fulano fez e deu certo. Foi porque fulano é do mundo. Você é do mundo? Não, então não vai dar certo para você. Mesma coisa do brasileiro querer viver que nem um estrangeiro. Não vai não, você vai se alimentar. Não é outro, cultura é outra, ensinamento é outro. Não vai não, você vai se quebrar. Certo? Tudo bem até aí? Está entendendo? Deus está falando com alguém aqui. Aí você quer. Aí você me quer. Primeiro de tem mais alguém, tem mais alguém. Primeiro de Crônicas, capítulo 22. Davi agora começa a fazer os preparativos para edificar o templo. Davi começa a fazer os preparativos para que o templo de Deus seja edificado. Verso 2: E deu ordem a Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras. Olha os estranhos, alguns permaneceram no meio deles. Quem eram os estranhos? Os sírios, outros povos que estavam agregados aqui no meio deles. Então agora eles receberam uma função. Deu ordem a Davi que ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras para edificar a casa de Deus, e aparelhou Davi ferro e abundância, e os pregos e a madeira, porque dizia Davi, verso 5: Salomão, meu filho, ainda é moço e pequeno, tem pouco conhecimento, e a casa que há de edificar para o meu Senhor há de ser magnífica em excelência, para que a glória de todas as terras, pois agora lhe prepararei materiais. Deus já tinha falado para Davi que ele não iria construir um templo para Deus, e que Salomão, agora sim, Deus já tinha revelado para ele. Se a gente olhar agora lá em Samuel, né, e tal, nós vamos ver que Deus já tinha revelado para ele aqui que Samuel é quem edificaria esse templo aí para o Senhor.
tinha esse conhecimento, tá certo? Lá em 2 Samuel, capítulo 7, mais ou menos por ali, é onde ele recebe a instrução de Deus, que nós estamos no mesmo período, lembra? É outro livro, mas a gente voltou aqui na história por conta do livro que a gente está lendo. Então aqui é lá em 2 Crônicas 7, 2 Samuel 7, mais ou menos, é onde ele está vivendo isso aqui que nós estamos vendo agora em 1 de Crônicas 22, tá certo? Beleza? Se localizar aí, então vamos lá. Você percebe que Davi tinha tudo, irmão, para dizer assim: se não sou eu que vou construir o templo, eu vou cuidar das minhas obrigações. Salomão que servir o Senhor, mandou coisa para fazer. Mas ele diz o quê? Eu não vou participar diretamente. Eu não vou ficar estaca no chão, não vou levantar as paredes, mas eu posso preparar os materiais. Preparar um terreno. Eu não vou sair na foto. Mas eu vou cavar os buracos para colocar as coisas. Vou preparar os materiais. Vou fazer. A gente precisa se sentir importante em tudo aquilo que fazemos para Deus. O problema é que muitas das vezes as pessoas só querem ficar no holofote, só querem ficar debaixo da lâmpada, só querem ficar onde todo mundo está vendo. Mas todo trabalho é importante. Davi aqui está juntando madeira e o Senhor está falando dele. Isso aqui podia não estar na Bíblia, simplesmente isso aqui podia não estar aqui. Mas por que você acha que está na Bíblia? Para você entender que o teu trabalho, por muito pouco que pareça, ele está sendo significativo. Talvez você olhe e fale: nossa, mas eu estou fazendo só isso. Mas se você não fizer isso, o outro não faz aquilo. Se você não fizer essa parte, o outro não consegue fazer a parte dele. Então você tem que entender e se sentir importante naquilo que você está fazendo para Deus. Se tem a possibilidade, a oportunidade de fazer mais, faça. Mas se não tem, dê valor para o que você está fazendo. Dê valor, faça bem feito aquilo que você está fazendo para Deus. Conversei com algumas pessoas essa semana, e algumas pessoas disseram assim: não sei por que estou fazendo isso, estou sobrecarregado, eu acho que eu vou fazer só isso. Está certo? Parabéns. Porque é melhor eu fazer menos e fazer bem feito e fazer direito do que eu querer fazer tudo e entregar um monte de sacrifício pela metade a Deus. Um monte de coisas intermináveis. Faz tudo e não consegue fazer nada. Certo? Então, são coisas que precisam ser começadas e serem terminadas. As coisas precisam ter um processo a ser feito para que as coisas sejam entregues no tempo e na hora certa. Ok? Quem levantou a mão aqui? Você falou? Não, eu ia falar que se Davi ele tivesse feito essa parte de juntar os materiais para a construção do templo, talvez a construção do templo teria levado muito mais tempo do que o necessário. Davi era estrategista. Davi conhecia de estratégia. Ele olhou e falou: o menino é novo. Até Salomão trabalhar, juntar dinheiro suficiente para chegar ao ponto de construir o templo, ele vai estar velho, avançado em dias, não vai nem curtir o negócio. Então eu vou trabalhar para antecipar o negócio, para que a casa de Deus seja feita a tempo, porque eu quero que essa geração conheça. Eu posso não entrar no tempo, mas os meus filhos vão entrar no tempo. Os meus netos vão entrar no tempo. Esses que estão crescendo hoje aqui no meu tempo, eles vão participar disso. Eu não vou participar direta, mas indiretamente eu vou participar sim. Eu posso não estar lá na foto, mas no que precisar eu vou ajudar. Tão importante quanto? Se não tivesse material, não tinha tempo. Eu não vou sair na selfie, mas eu vou sair no registro do céu. Aquilo que o anjo catalogar, o meu nome vai ficar. As pessoas não vão me ver trabalhando. São aqueles que montam as estruturas do show, né? Só vai lá, ver o show. Mas o artista só tem um show lá para ele, porque antes veio alguém ali montar aquela estrutura, aquele palco, colocar as lâmpadas. Muita gente trabalhou para aquilo ali acontecer. E às vezes na hora do show essa pessoa está até por ali por parte de ninguém nem sabe que a pessoa contribuiu e aquilo ali só está acontecendo por causa daquela pessoa que
levantar aquela estrutura antes de tudo aquilo ali acontecer. Debaixo de sol, debaixo de chuva, tomando choque, né? Mas fizeram o trampo, certo? Então, na parte espiritual também tem dessas coisas, a gente precisa entender que às vezes Deus vai confiar serviços e coisas a nós que a princípio vão parecer até insignificantes, mas fazer isso, e Deus vai honrar do mesmo jeito, porque não é quem está na frente, não é quem sai na selfie, o importante é o que importa. O que importa para você? Você está em paz com Deus? Você sabe que você está oferecendo um bom trabalho ao Senhor? Você não precisa de aplauso. Você não precisa que os outros aplaudam. Se você tem certeza que Deus está vendo o que você está fazendo, está aplaudindo o seu trabalho, palma de quem mais que interessa? De ninguém. Agora, o que eu puder fazer para contribuir para a obra ser feita, para a obra ser construída, eu farei. É isso que Davi está fazendo. Então agora ele começa a juntar toda essa coisa. Então, verso 6 do capítulo 22. Então chamou Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: meu filho, quanto a mim, tive em meu coração edificar a casa do Senhor meu Deus. Porém a mim, a palavra do Senhor vem dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás a casa do meu nome, porquanto muito sangue tem estado na tua mão, tem derramado sobre a terra, perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, ou seja, não terá guerras, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor, porquanto Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus. Olha só o que Deus está falando para ele. Você está guerreando, você está ganhando espaço, você está, né? Estou te usando assim. Mas no tempo do seu filho não vai ter guerra, para que ele tenha tempo de construir o templo. Alguns vão para a guerra, alguns vão guerrear, alguns vão quebrar galhos e árvores e vão trabalhar pesado. Outros, alguém vai olhar e vai dizer: isso aí não está fazendo nada. Tem uns que não vão fazer nada mesmo, se deixar não faz mesmo nada. Mas no caso de Salomão aqui, Deus deu descanso para ele da guerra, para que ele tivesse tranquilidade, tempo e mão de obra para construir o templo. Olha aí. Não tinha guerra. Irmão, hoje em dia pagando bem, as pessoas já não querem fazer serviço pesado. Você imagina, pastor, trabalhando voluntariamente. Vocês são estrangeiros aqui, então vocês vão carregar pedras. Vocês vão, que legal. Eu arrumei para vocês, brincadeira legal, eu arrumei para vocês. Vocês vão carregar pedras, vocês vão carregar água, vocês vão cortar madeira. Olha que legal, o tio Salomão arrumou para vocês. Que bacana, pastor. E outro, sem chicote, tá? Sem ameaça, tudo numa boa. Fácil, né? Administrar tudo isso. Deve ter sido uma maravilha, né? Bacana demais. Vamos acordar cedo, tarde. E ó, feliz da vida, porque nós estamos construindo um templo para o único Deus invisível que talvez vocês nunca vão conhecer. Mas nós conhecemos, é o suficiente. Deve ter sido bem fácil, né, pastor? Com essa turma para trabalhar. Em 3 turnos, manhã, tarde, noite. Uns vão dormir, outros estão chegando e a obra está a acontecer. Aí você vai hoje para a faculdade de gestão empresarial e vão te dar uns nomes, né? Os caras que criaram a gestão. Criaram o quê, irmão? Está na Bíblia. Você vai comprar livros caríssimos que vão te ensinar acerca de administração, acerca de... Você acha a Bíblia de 20 conto aí? Não aprende porque não quer. Tem gente que tem 2, 3 jogadas em casa. Bíblia boa, né? Uma Bíblia que tem estudo e coisa, outra coisa. Mas, se acha a Bíblia de 10, acho mais. Está tudo aí, irmão. Arquitetura, psicologia, sociologia. Mesmo tem um exemplo para vocês aqui. Se você for olhar, está tudo aqui, irmão. As instruções que nós precisamos para a nossa
vida. Isso está na Bíblia. A gente só precisa saber organizar tudo isso aqui na nossa vida, trazer para nós, né? Tudo bem até aí? Verso 9, 10. Esse edificará a casa no meu nome, e ele me será por filho, e eu serei por... Pode ficar despreocupado, Davi, porque mesmo você não estando aqui, eu vou continuar cuidando de Salomão. Isso Deus está falando para ele. Fique tranquilo, porque ele vai ser meu, eu vou cuidar dele melhor do que eu cuidei de você, Davi. Fica tranquilo. Te dei segurança, te dei paz, não te dei refrigério, não cuidei de você, dou Senhor. Então fique tranquilo que eu vou cuidar do seu filho também. Fique em paz. E esse edificará a casa do meu nome, e ele me será por filho, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono do seu reino, e confirmarei o trono do seu rei sobre Israel para sempre. Mas hoje Israel não tem mais a figura de um rei, né? O que é o rei de Israel hoje? Tem rei de Israel hoje? E aí? Não, né? Porque para ter um novo rei, o anterior tem que morrer. E quando Jesus morreu, ele ressuscitou. Então ele ainda é o rei supremo de Israel. Diz que Israel não pode estabelecer outro rei, porque o rei ainda vive. O rei de Israel está vivo e vive para sempre, conforme Deus aqui falou com Davi que faria. Dos seus descendentes, da sua descendência, eu trarei um libertador, e o trono de Israel eu farei firme para. Aí boca aberta qualquer na internet pode dizer: não, mas Israel não tem rei no dia de quem disse que não tem? Jesus nasceu, e os próprios romanos reconheceram, porque iam matar ele como indigente. Os romanos disseram assim: não pode não. Coloca aí na cruz, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não pode morrer como indigente não. Identifica aí, porque eles têm que saber quem que é. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí vão em terra Jesus, quem sabe ele se levanta e diz: agora está tudo certo, então podemos aclamar um rei. Ele ressuscita no terceiro dia, vai levantar ninguém que eu estou vivo. E vivo para sempre. E agora o Israel de Deus, pastor, não é só aquele territóriozinho lá perto da Palestina, não é só aquele Israel lá. Israel de Deus agora abrange todos os continentes da terra, porque a Bíblia diz que nós também fomos adotados no reino espiritual de Deus. Então estamos aí no Brasil, mas somos a Israel de Deus também. Tem irmãos nossos em outros países, mas também são a Israel de Deus. A Bíblia diz que esse povo compõe a igreja eleita de Deus que vai morar no céu com ele. Independente da placa da igreja, independente do jeito que se veste, independente da língua que fala, se tem uma vida de retidão com Deus e obediência a Deus, vai morar na Nova Jerusalém. Pronto, acabou. Estava conversando com alguns irmãos esses dias, falei: irmão, o céu vai ser um lugar de desespero para muita gente, irmão. A pessoa chega lá no céu, daqui a pouco você vê aquela pessoa que saía no domingo de manhã para ir para a missa, andando na Nova Jerusalém, assim, você vai dizer: não, eu fico no lugar errado, não é possível. O que aconteceu aqui? E Deus fala: mas nunca foi sobre os seus achismos, sobre a sua certeza, sobre as suas realidades. É reino, é bem comum, é a situação para todos. Quem não pode ir lá sou eu, que já tenho um conhecimento a mais. Deus me deu discernimento acerca da palavra, então Deus vai cobrar de mim acerca daquilo que eu sei, acerca daquilo que eu fui ensinado. Para você, acerca daquilo que você foi ensinado, acerca daquilo que você foi instruído. O tempo da ignorância, Deus não vai cobrar de você, mas agora que você tem a consciência, Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você vai entendendo que está errado, você vai largando. Você fez sem conhecimento, achando que estava certo, beleza, mas agora que você sabe que está errado, você larga a mão.
E aqueles que não tiverem essa instrução, aqueles que não tiverem esse ensinamento, Deus tem eles por inocentes. É por isso que a Bíblia diz que antes de eu tirar o agueiro do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a árvore que está na frente do meu olho. Porque primeiro eu preciso me colocar numa situação de segurança. Certo? E é isso que agora Deus está fazendo com Davi. Deus está tirando a figura de Davi. Dizendo: Davi, você não é insignificante de tudo, meu filho, mas vai vir outro depois de você que vai ter um nome maior do que o seu. Que eu vou fazer no tempo dele coisas grandiosas que você viveu a vida toda lutando para conseguir. Eu vou entregar na mão dele. Aquilo que você sempre quis alcançar, eu vou entregar a ele de bandeja. Simples assim. Por quê? Porque eu quero te mostrar que eu sou Deus. Para te mostrar que você não tem o controle. Davi, você não tem o controle. Para mostrar que eu tenho o controle. Você não sabe o que está fazendo. Você acha que sabe, mas eu sei o que estou fazendo. Então eu vou te provar que eu estou no controle dessa situação. Certo? Verso 12. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e instrua acerca de Israel a isso, a guardar a lei do Senhor teu Deus, e então prosperará. Você vai ser próspero se você fizer isso. Se você guardar os mandamentos do Senhor, se você pedir a Deus instrução, você vai ser próspero. E se tiver cuidado de fazer o que eu estou te ensinando aqui, os estatutos e juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel, esforça-te e tem bom ânimo, e não temas, nem tenhas pavor, não tenha medo, não desista daquilo que Deus está confiando na sua mão, meu filho. Aí você olha para Salomão assim e fala: nossa, Salomão chegou diante de Deus e falou assim: o que você quer? Eu não quero entendimento, porque Salomão já tinha uma mente andando, mas foi ensinado, e foi instruído. Davi instruiu ele a pedir sabedoria. E é por isso que Deus concede a ele, porque ele estava obedecendo um princípio, ele estava seguindo o ensinamento do seu pai, e é por isso que Deus não negou para ele a sabedoria. Ele falou: tem como. O cara está tendo a palavra, o cara está tendo o princípio. O pai dele deu um ensinamento para ele, uma instrução no meu nome, e agora ele está executando. Vou abençoar ele. Você entende? Quando a gente ele tirou a ideia: vou pedir sabedoria. Não, olha aqui. Vem aqui. Tão somente o Senhor te dê prudência e entendi, e te instrua Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Faz isso. O Senhor pode te dar prudência e entendimento, te instruindo acerca da lei. Para quê? Se você tiver isso, você vai ser próspero. Aqui são quase que as mesmas palavras que ele Para Josué. Porque é a mesma lei. É o mesmo ensinamento. E o que mudou para nós aqui? Para mim e para vocês. Isso que eu ia falar. Foi para Josué, foi para Abraão, para Isaac, para Israel. Chegou em Davi. Davi passou para Salomão. Por que você acha que na minha e na sua vez é diferente? Aí você quer ser sábio por si só. Você quer ser sábio pela instrução do coach. Você quer ser sábio pela instrução de alguém famoso. Só se ele for mais famoso do que esse que está falando com você aqui agora, o Criador do céu e da terra. Aí você pode dar atenção. Caso contrário, a sua instrução é essa aqui. Teu coach é esse aqui, ó. A palavra do Senhor te direcionando, te guiando, te falando o que você tem que fazer. Caso contrário, vai dar errado. Estou avisando. Vai dar errado. Eita agora! Depois não acha nada. Porque a instrução do Senhor está te dando de bandeja. Tem gente que passou por aqui, leu e não viu e não percebeu. Deus está esfregando na sua cara coisa. Está aqui, ó. Você erra se você quiser. Você vai cair no erro se você quiser. Está aqui. Busca em Deus sabedoria, conhecimento. Entende? Pastor, então eu não vou fazer uma faculdade. Faça. Mas o conhecimento,
A sabedoria você só vai achar aqui dentro. Você vai receber instruções. Mas o conhecimento, a sabedoria, a sapiência, você vai receber pela palavra. Pela palavra. Um dia alguém falou para mim, eu li a Bíblia 7 vezes. Eu disse, quantas vezes você entendeu? Como assim? Não entendeu nada. Na sua pergunta. Como assim? Eu li 7 vezes. Quantas vezes você entendeu ali? Como assim? Falar de teologia, não foi teologia não, estou perguntando se você entendeu o que você leu. Assim, é simples. Porque eu saber o que tem aqui não é uma coisa. Agora, quando eu sei aquilo que está escrito aqui, quando eu trago para a minha vida, é nítido. É nítido. Isso aqui provoca mudanças em mim. Se isso aqui não espelha na minha vida, não provoca transformações aqui, elas não vão projetar para fora, elas não vão alcançar outras pessoas. Por que você acha que Salomão faz o que Davi está falando? Porque ele podia ter simplesmente ignorado. Quantas coisas nós falamos para os nossos filhos e depois eles fazem exatamente o contrário? Não é só os meus que fazem. Não faz isso. Eles vão e fazem. Mas isso aqui é para vocês fazerem. Eles não fazem. Sim ou não? O que vocês acham que Salomão viu, pastor, que fez ele guardar isso aqui e na hora certa Deus falou, pega o que você quer. Ele falou, opa, meu pai falou que se eu pedir sabedoria, entendimento, eu vou ser próspero, as outras coisas vão, então eu quero sabedoria. Você não pediu dinheiro de cara? Não, eu quero. Se eu pedisse dinheiro, eu ia ter só dinheiro, eu quero a sabedoria, porque eu tenho, você não sabe, eu vou ter conhecimento e eu também vou ter dinheiro. Então aí o pacote está completo. O ensinamento, a instrução que ele tinha recebido. Porque senão ele ia achar que era gente da lâmpada. Eu falei, estourei no norte. Tirei a boa. Tirei a boa, o que você quer? Eu falo, dinheiro, quero ser rico, quero ser próspero, quero ser o maior lá no meu tempo. Deus não ia ligar para ele. Deus que deu a oportunidade dele falar. Não foi? Pede o que você quer. Deus não falou assim, e eu vou ver se eu vou fazer. Deus falou para ele, pede o que você quer e eu vou te dar. Eu vou fazer. E ele começa falando exatamente isso. O provérbio começa assim. Ele contando o ensinamento de Davi para ele. E eu creio que Davi também contou um pouco da história que ele passou, né? O que o Senhor fez por ele. Ele viu a fé e a confiança que Davi tinha em Deus. E isso espelhou na vida de Salomão. E quando Davi errou, ele também viu a consequência do que deu errado. Então ele falou o quê? Eu vou ter que andar na minha. Mais na frente, por influência das mulheres em que ele se relacionou, ele peca. Não diferente de Davi, quando o inimigo veio ali contra o povo. Ó, você tem que saber quantos soldados você tem, ó, você tem que ficar esperto, você tem que tomar cuidado com seus inimigos. E aquilo ali entrou na mente de Davi, e Davi peca contra Deus por conta daquela situação. Com Salomão foi diferente. Foi dando ouvido para aquelas coisas, foi dando ouvido. Chegou uma hora que deu ruim. Por quê? Ele ouviu as setas do inimigo, mas ele não buscou uma orientação de Deus. Hoje em dia a gente faz exatamente o contrário. A gente rejeita as orientações de Deus e vai atrás da seta do inimigo. Deus fala assim, não faz assim, vai lá e faz assim. Deus fala, faz assado, a gente não faz assado, a gente quer cozinhar. E aí depois quer que as coisas deem certo. Ah, mas eu fiz o que eu acho, eu fiz o que o meu coração mandou. Eu tenho uma palavra de Deus para você, seu coração é enganoso. Seu coração te engana, você sabia disso? Tem hora que você tem que ser racional. Se eu fizer isso, vai ter essa consequência, vai acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro. Tem hora que você tem que pensar. O seu coração, ele pode te trair, ele pode te enganar. Isso é bíblico. Ah, que o meu coração mandou. Então toma cuidado, fica a boquinha do seu coração vai te pôr uma rascada a qualquer hora dessa. Porque o crente ele tem que ser racional. A palavra de Deus na minha vida, ela deve me fazer pensar. Ela deve me fazer olhar além, pensar nas consequências daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, das minhas ações, as minhas ações, as minhas ações.
Anotem, as minhas ações fazem projeções e trazem consequências. As minhas ações causam projeções e trazem consequências. Quem aqui sabe o que é projeção? Projeção é isso aqui, ó. A gente coloca algo ali na tela do computador ali, né? Vai alguma coisa ali na tela ali e todo mundo vê lá, não é? Isso é uma projeção. Só para você entender. Isso é uma projeção. O que eu faço ali no computador é projetado para aquela tela. Quando eu digo que as minhas ações fazem projeções, eu estou dizendo o seguinte: o que eu faço aqui é projetado para a minha vida e para a vida de outras pessoas. Isso vai trazer consequências para tudo. É por isso que antes de eu tomar uma ação, de fazer algo, eu preciso pensar nos prós e nos. É por isso que às vezes alguém me diz: não, por que não faz assim? Vamos fazer, vamos sentar aqui, vamos. Vamos pensar primeiro? Vamos pensar? Eu preciso pensar tanto para fazer quanto para falar. Eu preciso pensar. Se der certo, quais são as consequências se der certo? E quais são as consequências se der errado? Depois eu vou tomar uma ação. Quando eu não faço esse balanceio, tem grande oportunidade de dar errado. É a decisão mais assertiva da minha vida, é a coisa mais maravilhosa da minha vida. Nossa, se der certo, que bênção, glória. Se der errado, misericórdia, Senhor da glória. Então, porque isso, você pensar no que pode dar errado, vai te trazer uma coisa chamada temor de Deus. E você não vai tomar uma ação, uma decisão, sem antes fazer uma oração. Senhor, eu tenho medo de errar. Eu quero que dê certo. Eu quero que o resultado seja esse. Mas se eu estiver errado, o resultado vai ser aquele. Então, antes de eu dar o passo, o Senhor me dê clareza, me dê discernimento, me dê saber do. E aí eu tomo a minha ação. Porque aí a projeção, aquilo que vai acontecer para todo mundo ver, sobre a vida de todo mundo, a consequência geral, vai ser algo que foi projetado aqui pelo próprio Deus. Eu só fiz aquilo que Deus já tinha dito que eu iria fazer, só que eu não tinha essa informação. Porque Salomão não faz nada novo. Salomão não inventa a roda. Já. Deus já tinha falado para Davi cada passo que Salomão ia dar. Só que para Salomão dar o passo que Deus tinha dito que ele ia dar, ele tinha que continuar ouvindo a orientação de Deus, para que ele pudesse então assim continuar dando os próximos passos. Tá certo até aí? Capítulo 23, Deus faz Salomão rei e ordena turnos e funções aos levitas. Isso aqui nós vimos lá em Levíticos, né? Não me falha a memória, em Levíticos e Números nós vimos isso aqui, que é quando Deus distribui ali as funções sobre os filhos de Arão e sobre os descendentes ali de Moisés, que eles são separados para santificar a casa de Deus e o templo. É aquele momento de separação ali, exatamente aí nessa parte de Êxodo 6, por ali, tá? E é onde Deus vai trazendo em Deuteronômio 21, é exatamente o passo aonde está acontecendo aqui no capítulo 23. Capítulo 24 também é a divisão lá dos turnos em sacerdotes. Capítulo 25, quando são separadas as funções, né? No caso aqui a banda, tá? Que vai tocar no templo. Então aqui é onde é distribuído as funções, que nem a gente faz aqui, né? O baixo, o violão, a bateria. Naquele tempo os instrumentos não tinham esse nome, mas muitos deles já existiam com outros nomes, né? Tamborins, harpa, o violão da época, certo? Então, os instrumentos sendo distribuídos ali conforme a sua categoria. 26, olha só, irmão, funções dos cordeiros. Que responsabilidade, ficar na porta do templo. Tem gente que às vezes se sente até ofendido, sabe assim, irmão, você fica na porta aqui. Aqui, graças a Deus, tem isso não, mas eu já passei por igreja, porque se você pedir para o obreiro ficar na porta, irmão, você
Você pedisse para um presbítero ficar na porta, você está maluco. Eu não queria te mandar embora na igreja, você está louco. Fica você. Põe um membro, o governador não. Ou o Caio, como o Samuel, porque eu ficar na porta. Porque não entende a importância, que não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu faço, entende isso? Não é aquilo que eu faço, é para quem eu estou fazendo. Não é o que eu faço, é para quem eu estou fazendo. Se eu falar que irmão, põe um tapete vermelho ali, vai passar, vai vir um mendigo visitar a igreja hoje, aí os irmãos conduz ele para passar no tapete vermelho que o mendigo está em cima, ou nada. Então irmão, põe um tapete vermelho aí. E o pastor presidente da igreja está vindo aí. Não, deixa que eu ponho, pastor. Não pode deixar que eu já peguei o tapete. Eu precisava de alguém para ficar na porta. Não, pastor, eu fico. Não, quem vai ficar sou eu. É ou não é? Não é o que eu faço, é para quem eu estou fazendo. Quando você entende para quem você está fazendo, já não importa mais o que você faz. Entende isso? Quando você entende para quem você está fazendo, para quem você está fazendo, é para Jesus? Então não importa. Eu ponho o tapete, eu pego água, eu fico na porta, eu pego papel no chão, eu varro a igreja sozinha, eu tiro as coisas daqui, eu tiro o lixo do banheiro. Por quê? Porque eu sei para quem eu estou fazendo. Tá certo? É isso que a igreja precisa entender. É isso que os obreiros da igreja brasileira precisam entender. Eu não estou falando mais de Efésios 6, eu estou falando de universo Brasil. Quando o Brasil entender que é para quem eu estou fazendo, para quem eu faço isso. Eu não perdoo meu irmão porque ele é bonzinho, que eu amo ele tanto assim. Não, eu não consigo viver sem falar com ele o resto da vida. Eu vivo sem essa pessoa na minha vida o resto da minha vida. Mas por que eu perdoo? Porque eu estou fazendo por causa de Jesus que me deu essa ordem. E eu sei que Jesus vai ficar feliz comigo se eu executar a ordem que Ele me der. Então eu faço e fico feliz com isso. Certo? É isso que nós precisamos compreender. Que é para quem eu estou fazendo. Quando eu entendo para quem eu estou fazendo, já não importa mais o serviço que eu faço. Certo? Capítulo 28, Davi exorta os príncipes e o seu próprio filho Salomão. 1 Crônicas 28, verso 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai? Olha aí. Quem sabe aqui ainda um pouco antes de morrer, Davi está vendo Salomão falando sobre Deus na terceira pessoa. Como assim? Davi falando, porque o Deus criador do céu e da terra, aquele Deus do meu pai e tal. Aí Deus olha para Salomão assim e diz: Salomão, meu filho, está na hora de você entrar no seu quarto, fechar a porta e querer que Deus fale diretamente com você. Meu filho, você fica admirando Deus falar através da boca do sacerdote. Isso é admirável mesmo, meu filho. Mas você deve querer que Deus fale também aos seus ouvidos, quando você estiver sozinho com Ele. Você precisa criar essa intimidade com Deus. Ele começa a exortar Salomão a querer conhecer a Deus. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de Deus? Conheça a Deus do jeito que eu conheço Ele, que eu converso com Ele, meu filho. Ele está perto de você, Ele está acessível. É isso que Davi está falando para Salomão. Meu filho, você precisa entender que Ele é acessível. Você consegue falar com Ele, serve-o com o coração perfeito e com a alma voluntária. O que é uma alma voluntária? Sem querer nada em troca. Não sirva a Ele fazendo isso, querendo aquilo. Senhor, eu vou fazer isso porque eu almejo aquilo, vou fazer isso porque eu quero aquilo. Não, Senhor, eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso. Por que você está pegando o papel? Eu quero pegar o papel no chão. Por que você está lavando? Eu quero lavar, eu quero cuidar, eu quero zelar, eu quero fazer, eu quero. É voluntário, eu não quero nada em troca. Não quero que Ele me veja, não quero que Ele me abra a porta, não quero que Ele, se Ele quiser me abençoar, glória a Deus, mas eu não estou fazendo isso por causa daquilo. Porque alguém pode chegar para você assim, qual é a recompensa de você estar na igreja todo domingo? Qual é a recompensa de você fazer isso? Qual é a recompensa de você suportar pessoas que te
transtorno? Qual que é a recompensa de você ter tanto trabalho? O que você ganha com isso? É onde o diabo começa a trabalhar na mente de muitos. É por isso que muitos saem, é por isso que muitos abandonam, é por isso que muitos largam a igreja, porque não sabem o que está fazendo. Quando eu sei o porquê que eu estou fazendo, não interessa. Por que você tira essa cinza do altar? Porque eu quero. Porque ele poderia ter mandado o Marcelo, mas ele deu a minha responsabilidade. Eu não vou. Por que o Marcelo está fazendo? Porque ele podia ter mandado ele, mas ele mandou ele lá. Então é